sonho de uma educadora que se tornou um dos projetos mais celebrados nas escolas de São Paulo. A AEL, Academia Estudantil de Letras, completa 20 anos de existência e de muitas histórias. Você planta uma sementinha, você cuida dela, certamente ela vai florescer. Escola aberta para a comunidade. Microempresas da Zona Leste fazem exposições sobre negócios, partilham saberes e apoiam o empoderamento social das comunidades. É a Feira do Empreendedorismo. A comunidade precisa do espaço, a escola tem o espaço. E aí aparece um projeto com as oficinas. O xadrez como uma ferramenta potente na educação. Além de trazer história, o jogo de tabuleiro ajuda na concentração, no raciocínio e ensina respeito. Porque é legal de jogar, eu gosto de conviver. É porque eu fico mais inteligente. Boas práticas vêm para inspirar e mostrar para você o melhor da educação. A AEL é mais que um projeto. É palco de história, é um livro vivo, é um Brasil de palavras. Se eu pudesse descrever a AEL em uma palavra, seria confiança. Amor. Encantamento. Eu não consigo descrever só em uma. Sonho. Sonho é que faz você idealizar, imaginar, sabe, acreditar. Sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim. Porque eu acho que é esse o espírito da AEL. É você levar os estudantes a vários encantamentos que eles podem ter durante a vida. A AEL nos acolhe com tanto amor, nos mostra tantos caminhos com sempre muito amor, que não tem outra palavra para descrever. E todas as vezes que nós olhamos para os professores que fazem parte, para os estudantes que fazem parte, essa palavra define. O encantamento está nos olhos de todos que fazem parte. E vocês vão ver isso daqui a pouco. Nós celebramos essa história. E mais do que isso, nós celebramos pessoas. E pensar que passaram tão rápido 20 anos é algo indescritível. As pessoas que também conseguiram realizar seus sonhos, como eu, podem entender direitinho o que isso significa. Nós vemos que começou com a primeira, que foi a Padre Antônia Vieira, um sonho de uma pessoa que olhou para a escola, olhou para uma turminha e falou, eu quero fazer diferente. E foi a Suelizinha que começou tudo isso. Dois fatores me impulsionaram, sabe? Lógico que o incentivo à leitura, né? Eu sou professora de língua portuguesa do Ensino Fundamental 2. Então, eu queria criar um ambiente na sala de aula que eu relacionei muito com a cultura de paz. Inventei umas aulas diferentes, trazendo textos poéticos, principalmente. Comprou um ingresso para o circo, anunciado nas manchetes. Venham todos assistir teatro de marionetes. Então, eu comecei a apresentar esses textos poéticos na sala de aula primeiro e depois eu convidei aqueles que tivessem gostado muito, porque eu percebi que já de imediato teve uma reação favorável. Falei, opa, acho que vai dar certo isso. E de tanto ela tentar, outras pessoas também desistiram de tudo. E assim, nasceu em 2005 a primeira Academia Estudantil de Letras na EMEP Padre Antônio Vieira. Eles acabam tendo contato com diversas manifestações culturais, diversas obras culturais, e isso expande as mentes deles e permite que eles vejam o mundo fora das telas, que eles conheçam outros universos. Esse sonho foi tomando proporções e hoje nós temos quase 300 escolas sonhando junto. Na maioria das aulas, né, que eu entrava, tinha aquela agitação própria da idade mesmo, né? E muitas vezes tudo aquilo que eu programava não saía exatamente como eu tinha pretendido. Recebia às vezes crianças, já na sexta série, com dificuldades muito sérias de leitura naquela época. E eu
cutucava assim na minha cabeça que eu deveria fazer alguma coisa. Eu sabia que a literatura tem esse efeito humanizador, né? A literatura mobiliza emoções. O que eu observo é que eles muitas vezes entram no projeto falando: eu não gosto de ler, eu não sei escrever, eu tenho vergonha de atuar, mas com o tempo é um processo de autodescoberta e é um processo de expansão, de autoconfiança. O maior aprendizado que eu tive participando do AEL é, sabe, a educação, a ler. Porque eu entrei na AEL a primeira vez, eu não sabia ler ainda, eu não sabia atuar. É vê-los confiantes de poder escrever algo, de ler um livro e falar: professora, eu entendi o que está escrito. Professora, pode ver o que eu escrevi? Eu escrevi um poema. É muito gostoso isso. Quando a gente parte de uma obra literária, a gente tem uma mensagem, tem uma intenção, tem uma história. E essa história, muitas vezes, por mais que ela venha com a referência da escrita, ela traz imagens em nossa cabeça, né? A leitura a gente vai criando, traz esse universo de potencialidades. Eu acredito que a literatura te ajude a refletir, abre uma janela, 1000 horizontes. A gente aprende a se expressar, a sentir os nossos próprios sentimentos. Eu acredito que quando o professor ele conhece o projeto AEL, é nesse lugar que ele se identifica, nesse lugar de pensar: aqui eu posso criar. E o estudante, por sua vez, quando ele entra no projeto AEL, é esse sentimento de: eu posso ser algo que está dentro de mim e eu posso dizer, aqui eu posso dizer o que eu penso. E aí a gente vai criando conexões, né? Às vezes uma história lembra uma música, traz a memória afetiva, a lembrança da família, das relações. A gente vai ampliando não só o repertório que cada estudante traz consigo, mas eles vão trazendo entre as interações, vão compartilhando. Eles terem também a leitura, o teatro, a arte como algo presente na vida deles, como encantamento, como um lazer, como uma diversão, como algo que enriqueça eles. Não tem medo, eu canto para viver, eu vivo o que tenho cantado, a minha voz é meu império, a minha proteção. Quando a gente trabalha com a educação básica, eu acho que uma das coisas que a gente não consegue medir é o impacto, porque nós trabalhamos com um público que nós plantamos sementes, mas muitas vezes nós não vemos florescer. Quando estudava na escola, eu era membro e eu me formei na escola. Só que quando a gente se forma, a gente não sai da AEL, nós nos tornamos acadêmicos vitalícios. Eu acho que foi justamente por esse movimento deles terem essa questão de falar: nossa, acabou, como vai ficar agora? E essa permissão de falar: não, vocês vão ser sempre alunos da Academia Estudantil de Letras, vocês podem retornar. Eu imagino que é um movimento que não tem fim. Você planta uma sementinha, você cuida dela, certamente ela vai florescer. É um sonho de a gente ler mais livros, conhecer mais autores e conhecer pessoas novas. O professor ele tem caminhos a seguir, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele pode percorrer diferentes caminhos literários, que pode ir do clássico ao contemporâneo, do rap à poesia. Eu gosto muito de teatro, eu sei atuar e também a literatura, porque eu amo a literatura e ela me chama. Quando a gente começa um processo novo, um estudo, uma leitura ou uma apresentação, né, acho que o dia que nós perdemos essa emoção, esse friozinho na barriga, a gente perde essa motivação. Né? Então, mas é muito bonito ver quando um estudante mostra o que ele tem de melhor, né? Essa potência, ele vence a insegurança, ele se mostra capaz. Na verdade, as coisas foram acontecendo tão naturalmente, as pessoas foram agregando ao meu sonho, entendeu? Como se fosse o próprio sonho delas. Eu espero que a AEL, nos próximos 20 anos, continue dando 1000 frutos, porque é um projeto, a gente chama a AEL de família, é uma família que merece prosperar. Eu espero que essas sementes que foram lançadas, elas possam germinar e gerar novos frutos e assim, né, ampliando cada vez mais. Eu diria para os alunos que estão entrando na AEL agora para continuar, para se sentirem acolhidos e participarem de tudo que for possível, porque realmente muda a nossa vida.
Salas e pátios da escola bem movimentados. Detalhe, não é dia de aula, é fim de semana. Alunos, pais e moradores da comunidade circulam em busca de informações importantes. O que é o Escola Aberta? Ele é um espaço, que potencializa, digamos assim, um espaço de cultura, esporte e de capacitação profissional em várias escolas da cidade de São Paulo. Hoje, neste final de semana, aqui nessa escola, está acontecendo a primeira feira do empreendedorismo do Escola Aberta. A comunidade mostrou que tem samba no pé. É isso mesmo? É isso mesmo, pra caramba. Aqui é a comunidade que faz parte do projeto Escola Aberta. A gente tem várias oficinas, aí nisso tem oficina de zumba. E aí vem o rolê do carnaval, que é algo cultural, nasceu nas periferias. Está aqui, faz parte da comunidade. Estamos comemorando, sambando, sendo feliz, mostrando o gingado que a gente tem, porque a gente é brasileiro, mora no país tropical. Termina aí a entrevista fazendo uma sambadinha, vai lá. Cair no samba não significa apenas cair na festa. É também uma chance de empreender. Essa é uma das ações de empreendedorismo de uma escola de samba. Levar sua cultura, levar toda a sua música e em forma de um trabalho. Então todo mundo que está aqui está trabalhando com a ferramenta do samba. Então essa é uma das possibilidades empreendedoras que o Carnaval tem. Isso também é uma das fontes de renda que gera bastante renda, bastante receita para o Carnaval. Certo, Jânio? Certo, gente? Alô, bateria! Uma escola de samba é uma grande indústria da economia criativa, né? Então são diversos profissionais que trabalham para uma escola de samba e a gente sabe que o impacto financeiro para uma comunidade que tem uma escola de samba é um impacto muito grande. Então tem diversos profissionais dentro de uma escola de samba e a gente sabe que com uma escola de samba grande funcionando, a gente sabe que acabam que muitas pessoas consigam o seu sustento através de uma escola de samba. E a galera começa a chegar e fala, e aí, como funciona para eu ir lá na escola, aprender? Então todo mundo é super bem-vindo. Nossas oficinas acontecem durante toda a semana. Ensinamos desde os menorzinhos até as pessoas mais experientes. Então todo mundo é muito bem-vindo para chegar no samba. E a galera hoje aqui caiu no samba e aproveitou bastante. São Paulo é uma cidade de muito concreto. É uma cidade de pedra e as crianças não têm um espaço. Então a escola hoje cumpre esse papel de um espaço, né? A comunidade precisa do espaço, a escola tem o espaço. E aí aparece um projeto com as oficinas, para integrar tudo isso, né? Então eu acho que a obrigação nossa enquanto escola é abrir o espaço para trazer a cultura para dentro da escola. E para além de cuidar do futuro, a comunidade também aproveita alguns serviços de saúde, aferição de pressão, cuidados com a mulher e ações de prevenção. Dona Luzia, hoje veio aqui aprender uma nova profissão, já aproveitou e parou por aqui para cuidar da saúde. Sim, eu vim trazer meus netos. E a senhora está fazendo o quê aí? Verificando minha pressão. Tá tudo certo com ela aqui? Tudo sim. A gente aferiu aqui a pressão dela, mas a senhora precisa sempre passar na UBS para checar se tá tudo bonitinho. Se a senhora tá tomando algum remédio para pressão? Então tá bom, é muito importante que a senhora tome todo dia, não deixe de tomar e que a senhora sempre coloque um lembrete para tomar o remédio, não deixe de tomar ele. Desperta. A menina do posto colocou o relógio para despertar todo dia no mesmo horário. Momentos como esse importantes para a comunidade, de aprender novas habilidades e também ter uma conversa amiga e orientação de profissionais. Manter a saúde em dia e o orçamento também é o que a oficina de cosméticos vem trazer com oportunidade de geração de renda e empoderamento social. É uma maneira de permitir com que todos esses empreendedores que moram aqui nas comunidades próximas à escola tenham a oportunidade de terem as suas próprias indústrias cosméticas, pensar mesmo que esse pertencimento, que eles podem se tornar os donos, os protagonistas desse empreendimento que o Brasil tanto deseja ir para frente. Eu quero que vocês mergulhem nesse mar do empreendedorismo na área cosmética, porque o Brasil tem tudo para a gente se tornar o primeiro lugar no mundo em cosméticos, unindo a agricultura, o cultivo com as matérias-primas. E hoje a gente está trazendo aqui essa forma lúdica de olhar esse lado dessas matérias-primas dentro do laboratório e de um jeito bem gostoso, perfumado. Quem aqui gosta de perfume? E a hora que você começar, dona Euridice, vender o seu cosmético e começar a entrar dinheiro
e todos os perrecos que a gente passa por causa de dinheiro ser solucionado, porque está entrando o nosso rendimento, aí a senhora vai ficar feliz e a sua família também. Pode ter certeza disso daí. É sensacional. Ó, eu já vou colocar tudo. Vai misturando, aí vai chegar um momento, vou ter um perfume em creme, porque eu misturei um monte de essência no creminho e tô homogeneizando, tô misturando ele, ó. Me fala, Manu, como é que foi pra você estar aqui hoje, logo cedinho? Foi interessante, eu nunca tinha pensado nessa profissão, mas eu achei interessante fabricar o creme, saber como é a homogeneização, sentir a fragrância mesmo, achei interessante. Eu amo essa escola, entendeu? Por quê? Eu estudei nessa escola dos 9 anos de idade, eu não sabia que tinha essa escola aqui, a escola aberta. O que você aprendeu aqui hoje? Hoje eu aprendi o negócio do creme, o perfume, ele ensinou a teoria. Quantos anos você tem? 29 anos. Existe idade pra parar de aprender? Não. Creme Paulo Henrique, pode comprar que eu garanto. Isso aí. Ó, tô colocando meu nome aqui em rede nacional, hein? Tá, beleza, então. Podemos aprovar? Então toca aí. Bom trabalho, viu? Empreendedorismo, é comunidade, é alegria, é positividade, é desenvolvimento. Nós somos um projeto sociocultural. 03 do Bicho. Tem mais boas práticas depois do intervalo. Qual que é o objetivo dessa exposição? Mostrar para vocês, nessas fotografias em que a gente pega, tem uma fotografia de um álbum de família antigo, depois essa foto é atualizada, onde mostra sempre a ausência de uma pessoa. Um mergulho na história afro-brasileira. A gente já está sendo um país muito mais evoluído, mas ainda existe racismo e a gente tem que combater. É daqui a pouco, você não pode perder. Aqui no Boas Práticas, não sai daí. Brincar é essencial para o desenvolvimento infantil. Estimula habilidades psicomotoras, sociais, cognitivas e emocionais. Nesse espaço aqui, qual que é a brincadeira que você mais gostou? Do pula-pula. Ao brincar, as crianças expressam sentimentos, aprendem, exploram e reinventam o mundo ao seu redor. Me conta, Valentina, você gosta de brincar dessa brincadeira de inventar brinquedos? Sim! E o que você fez aí com esses tecidos e essas tampinhas? Um brinquedinho. E ficou bem colorido, né? É. Ficou colorido, você colocou vários tipos de tecido. Sim. Várias tampinhas também de cores diferentes. É, mas você pode colocar cores diferentes, cores que eu gosto. É, você escolheu então a cor branca. Branca, duas brancas, um vermelho, laranja e um branco. O direito do brincar está previsto na Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente e valida a importância da brincadeira como uma atividade que promove o desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e emocional. A Semana do Brincar 2025 já começou por aqui e tem como tema principal a proteção ao encantamento da infância. Qual atividade você gosta mais, assim? Pintar o cabelo. Pintar o cabelo! Qual que é a sua brincadeira predileta que você mais gosta? Piscina. Piscina! E por que você gosta de brincar na piscina? Me conta. É porque dá pra nadar e dá pra mergulhar. Quando a criança tem o direito de brincar garantido, ela ganha na criatividade, ela aprende com as emoções, que é no brincar que você tem as interações sociais, né? Quando as brincadeiras têm regras também, ela aprende que ela não pode fazer o que ela quer, né? Ela tem as relações. É muito importante o brincar, né? A Semana Mundial do Brincar reforça a importância da brincadeira no desenvolvimento infantil, promovendo ações que valorizam e incentivam esse direito essencial das crianças. Os 58 CELs da cidade de São Paulo organizaram uma programação especial com atividades abertas e gratuitas para toda a comunidade.
Nós pensamos numa programação inclusiva de pais e filhos e onde os alunos, os pais pudessem ser protagonistas, tanto nas atividades apresentadas quanto na confecção do brinquedo com sucata. Como eles sempre vêm trazer as crianças e ficam só observando, então eu achei importante fazê-los participar também, porque já não acontece isso, né, no dia a dia. Então a importância deles vivenciarem o que os filhos passam também. Está sendo incrível. É muito prazeroso estar com a minha filha compartilhando todas as atividades que ela faz aqui no CEL e eu estou muito feliz. É muito incrível para mim porque eu amo vôlei. O vôlei é muito especial para mim e ter uma pessoa que eu amo perto de mim jogando o que eu gosto é muito bom, né? É muito gratificante e é bom incentivar a criança logo cedo, né? Uma também para não ficar muito negócio celular, né? Muito parar na frente da televisão, fortalecer a estrutura da criança, né? E o psicológico também, aprender a conviver em coletividade. Me conta o seguinte, como que tá sendo hoje essa brincadeira aí com o seu pai? Tá sendo muito divertido, muito legal. É uma experiência muito legal pra mim, sabe? Todo esse tempo que eu fiz vôlei, foi algo muito bom pra mim, sabe? Pra eu desenvolver minha habilidade física, pra eu desenvolver o meu físico, né? E tá sendo muito legal esse momento que eu tô compartilhando aqui. Bom dia, criançada! Bom dia! Ao valorizar essa prática, fortalecemos o desenvolvimento integral das crianças e criamos espaços mais humanos, criativos e acolhedores para todos. Eu sei que muitas crianças hoje em dia elas estão no celular e elas perdem o prazer de brincar, que é uma coisa que acaba acabando com a infância. Eles vão levar a memória, a lembrança de tudo que foi vivenciado aqui e o carinho, né, que foi gerado entre a gente, os professores, os pais, as crianças, os amigos que também vieram participar, que também é importante citar. Então, a lembrança vai ficar guardada, eu acho que por muito tempo na memória deles. Sabe como confeccionar um balangandã? Antonella, vamos fazer o balangandã agora? Sim. Vem, Antonella, vamos unir as pontas. Agora é com você, segura aqui. Agora dá uma giradinha aqui na ponta. Isso, isso. E agora a gente vai colar. Agora a gente vai precisar da cola quente. Vamos pegar o barbante. Vamos colocar o barbante aqui no meio. Vamos dar um nó. Vamos colar de novo. Vamos fazer o acabamento. E agora está pronto o nosso balangandã. Hoje a sala está cheia de balangandãs. Um brinquedo divertido, fácil de fazer e que carrega um importante significado. É um brinquedo que fala sobre a cultura africana e isso faz eles terem contato com a cultura do nosso povo, dos nossos ancestrais. Isso traz um motivo, um ar de pertencimento, deles entenderem de onde a gente vem e o que eles podem contribuir com a sociedade sabendo dessa cultura. Olha o brinquedo dela, que lindo! Quem fez esse desenho? Foi eu. É para homenagear quem? Os africanos. Os africanos? Uhum. Você quer mandar um recado para eles? Tudo que eu sei é tudo importante. Em um outro canto, uma atividade que mexe não só com os cabelos, mas também com as lembranças. O que representa para você essa trança? Para mim representa força e explicar para as pessoas a história antes do que acontecia. A trança, ela é feita pelos mapas, é como se fosse um mapa. E também colocava-se grãos de arroz, feijão, para futuramente eles poderem comer. Porque lá, na época da escravidão, não tinha muita comida para eles. Porque normalmente não tinha onde se guardar, não tinha bolso nas roupas, se tivesse roupas, né? Então, eles simplesmente colocavam dentro do próprio cabelo. Muito mais do que simples tranças, um ato de resistência. Ato de resistência, ato de saber qual é a sua origem. Muitos aqui não sabem a origem que veio,
Eu sei que minha mãe, quando trançava meu cabelo, ela contava que minha bisavó veio no navio negreiro. Então, assim, você começava na trança, você aprendia quem era você entende? Você se conhecia. E quando você ia para a vida social, para a escola, o racismo, claro que existe, mas você sabia superar, você superava de cabeça erguida. Eu acho muito importante, né? Porque praticamente tem muito racismo. É uma coisa que levanta a autoestima da pessoa e ajuda bastante. Autoestima que se reflete no espelho. Felipe, quando você olhou no espelho, o que você viu? Eu vi uma pessoa de pele negra, uma pessoa bonita, uma pessoa que se ama, mesmo quando muitas pessoas falaram de mim, da minha cor, da minha pele. Eu me vi uma pessoa, vamos dizer, poderosa, assim, uma pessoa bonita, linda. Isso daí é tudo. E é importante a gente se gostar? É muito importante, porque se você não se ama, falta uma coisa em você. Você tem que se amar para ter você por completo. A partir dessa questão lúdica do desenho e da pintura, a gente trabalha essas características com a molecada. Entender nariz, boca, olho, cabelo, né, formato de rosto, orelha. E então entender, inclusive, assim, parece com a minha mãe, parece com meu pai, parece com a minha avó. Tudo isso para a molecada entender um pouco como a ancestralidade está nelas, né? E se reconhecer socialmente, inclusive, né? A gente tem tantas referências sempre no outro, na outra, nunca em nós mesmos, né? Um dia de celebração à cultura afro-brasileira. O CEL Vila Rubi se tornou palco de valorização e educação de uma história de luta e resistência. Este foi o primeiro seminário de valorização da cultura afro-brasileira. Por aqui, professores e gestores mostram iniciativas importantes da educação antirracista, alinhadas com as práticas pedagógicas das escolas. O dia de hoje vem como proposta de encontro à educação antirracista, proporcionar um espaço de reflexão para que não aconteçam situações de preconceito, para que ele possa ser combatido. Então é um momento muito importante, é um momento fundamental de discussão e valorização da temática étnico-racial. Para participar deste seminário, não basta vestir a camisa, ou melhor, o vestido. É preciso vestir a história, o orgulho e a cultura. Como é que você está se sentindo? Eu estou se sentindo feliz. É uma roupa que representa os africanos. Essas estampas, essas cores carregam a luta e o orgulho de quem hoje constrói um mundo diferente, um mundo antirracista. Expliquei que é um tecido que representa felicidade, mas o branco é o senso de liberdade do africano, o amarelo é a riqueza da África, é um povo rico, rico em cultura, rico em alegria. O negro é o povo preto. Se reconhecer, se orgulhar, se fortalecer. Porque entender nossas raízes não é apenas olhar para o passado. É construir, todos os dias, um futuro mais justo, mais bonito e mais humano. Que a cultura afro siga viva, pulsante e inspirando gerações. A gente já está sendo um país muito mais evoluído, mas ainda existe racismo e a gente tem que combater. Então, acredito que a gente fazendo trança, a gente mostrando o nosso passado, a gente mostra que é uma forma das pessoas não terem preconceito contra a gente. Eu me emociono porque, assim, tudo que está acontecendo hoje, todo esse movimento, cara, isso eu já tinha na minha casa quando eu era criança, quando eu era desse tamanho. Então, assim, demorou, mas chegou, né? Chegou as pessoas saberem quem são. Mais do que fotografias, essa exposição traz à tona histórias de dor e luta ao mostrar o impacto da ditadura nas famílias que até hoje
convivem com o vazio deixado por entes desaparecidos. A exposição Ausências Brasil é uma exposição feita pelo fotógrafo argentino Gustavo Germano, que teve um irmão desaparecido na ditadura militar argentina, e ele faz então esse trabalho, esse primeiro projeto piloto na própria Argentina. Depois ele começa a fazer alguns outros países que passaram por situações de ditadura, né, dos anos 60, 70. E ele faz esse projeto aqui no Brasil também, com familiares, com pessoas que tiveram, né, seus entes desaparecidos, mortos e desaparecidos durante a ditadura. É um encontro entre passado e presente que convida à reflexão e à valorização da justiça e dos direitos humanos. Então essa exposição, ela traça justamente um paralelo entre um Estado que causa desaparecimento, que causa ausências na vida de muitas famílias. A exposição itinerante Ausências Brasil está em cartaz no Céu Rosa da China, fruto de uma parceria entre os céus e o Núcleo de Preservação da Memória Política. Qual que é o objetivo dessa exposição? Mostrar para vocês, nessas fotografias em que a gente pega, tem uma fotografia de um álbum de família antigo, em que constam algumas pessoas nesse álbum, e depois essa foto é atualizada, onde mostra sempre a ausência de uma pessoa. E vocês imaginam por que essa pessoa está ausente nessa foto? O que vocês sabem da ditadura? Foi um período legal? Não? O que aconteceu nesse período? Eu sei. Opressão. O povo ele não teve opiniões próprias. A Lorena disse que as pessoas não tinham, né, as opiniões próprias, e quem decidia por elas era o pessoal que estava no poder. Exatamente, quase isso, Lorena, porque as pessoas até tinham suas próprias opiniões, mas muitas vezes elas eram censuradas ou elas mesmas tinham que esconder as suas opiniões, porque senão elas poderiam ser presas, poderiam ser torturadas e podiam também acontecer com elas o que aconteceu com muitas pessoas que estão aqui nessa exposição hoje, desaparecer. E quando a gente está falando desaparecer, elas foram infelizmente mortas. A mostra percorre diferentes territórios, levando reflexão, histórias e consciência sobre as marcas deixadas pela ditadura militar no Brasil. O que vocês estão vendo nessa foto? Um homem e uma mulher. Ok. Só que eles não são namorados. São irmãos. Exatamente. Aqui o nome deles, ó. A Yara Xavier Pereira, aqui à esquerda, e o Yuri Xavier Pereira, aqui à nossa direita. O Yuri Xavier Pereira, pessoal, ele era um estudante, mas ele também militava num grupo de organização, numa organização que era contrária ao regime militar. E o Yuri Xavier Pereira, ele infelizmente foi morto no ano de 1972, numa emboscada, num restaurante. A Yara não. A Yara não foi morta, tá? Aqui, como a gente pode ver, então, a Yara, anos depois, na fotografia que o Gustavo Germano atualizou. E muitas delas nem sabem onde está o corpo do seu ente desaparecido, do seu familiar. Então é uma dor, pessoal, é um luto que a pessoa passa a vida inteira com ela. Gustavo, quando você assiste aqui e vê tudo isso que você está vendo nessa exposição, quais são as reflexões que isso te traz? Eu sinto dor, uma tristeza o nosso país ter passado por um momento tão sombrio. E você consegue traçar um paralelo com o que acontece hoje ainda no Brasil e com o que aconteceu em 1964? Esse tema é pouco debatido ainda hoje em dia, né? Mas acho que as pessoas estão criando mais consciência e noção para que nada parecido se repita. Eu nunca parei pensar o quão terrível seria viver nessa época. Tipo, quando alguém morre, a primeira coisa que a gente pensa é tentar achar uma justificativa. E eu acho que eu não conseguiria lidar com a justificativa sendo ditadura. Só o fato de uma ditadura militar acabar e tipo, arrancar as pessoas da sua vida, eu não conseguiria viver assim. Então, conversar com as pessoas que viveram em isso, eu acho que vai dar uma reflexão muito melhor sobre o nosso futuro. E uma exposição dessa vem a calhar, né? Porque ajuda a gente nessa nossa luta diária, no nosso trabalho com o estudante. A exibição do filme O Dia que Durou 21 anos abriu a exposição, proporcionando aos alunos uma vivência mais profunda da história e tornando o aprendizado mais significativo para além da sala de aula. Quando eu venho nas escolas, me chama muito a atenção os professores também, o engajamento aí dos professores, né? Valorizar o professor, né? Imagina que um dos primeiros prisioneiros políticos, né, foi o Paulo Freire, né? Que ele lutava pela alfabetização, né? Ele era considerado inimigo número 1 do Estado brasileiro. Então,
era um Estado repressor mesmo, né? Teve uma ditadura braba, né? O negócio aqui foi pesado, muitos civis sofreram, muitas pessoas perderam o seu trabalho. Então, revisitar isso, né, através dos filmes, das atividades, é também despertar, fazer o pessoal acordar mesmo. Trazer filmes com temáticas históricas, com problemáticas sociais e políticas, faz com que eles acabem se sensibilizando para o lugar deles no país em que eles vivem. Eles se tornam, assim, por influência da cultura e da educação, cidadãos do próprio país, de modo que eles podem ao se tornarem conscientes, fazerem melhores escolhas políticas e terem uma atuação política mais lúcida em relação às redes sociais, por exemplo, que hoje tem feito a cabeça deles politicamente. Quais os aprendizados que você leva dessa sessão de cinema sobre a história, sobre a ditadura? Que além daqui, teve muitas coisas passadas que a gente precisa aprender, saber. O Brasil, assim, ele esconde muitas coisas, né? Que o passado, assim, do Brasil, a gente vê uma imagem que eles jogam que é como se fosse que todo mundo sempre feliz, todo mundo sempre festejando e pá. Mas se a gente voltar no passado, tem muita coisa obscura, escondida ainda e que, tipo, é bom as pessoas que estão na escola ter consciência disso. Foi muito triste o que aconteceu no Brasil, a gente precisa saber, precisa ter consciência para defender aí a nossa frágil democracia, né? Eu acho que o nosso trabalho com história e com memória é justamente fazer essa ponte entre passado e presente, para que as pessoas entendam onde estão, de onde nós viemos, para a gente poder chegar num outro lugar melhor do que esse que nós estamos hoje. Ditadura nunca mais! Tô jogando aqui xadrez para contar para vocês uma história, o projeto que tem transformado essa comunidade escolar através de um tabuleiro. Vamos lá, como que a torre se mexe? Pra cima, para baixo, por um lado, por outro. É daqui a pouco. Isso aí, daqui a pouco, não sai daí. Daqui, calcula dali, respira fundo, mexe a peça certa e muda o jogo. No tabuleiro tudo parece pequeno, mas é justamente daí que grandes ideias nascem. Todo mundo lembra o que é xadrez? Vocês gostam de xadrez? Então beleza, hein? Tem rei, tem rainha, tem castelo. E tem também muita paciência, coragem e memória. E você sente que você fica, assim, mais esperto quando você joga esse jogo? Sim. Por quê? É porque eu fico mais inteligente. Na EMEI, Cidade do Sol, o xadrez virou brincadeira de quem exercita o pensamento desde cedo. Por aqui, até os pequenos pensam grande. Por exemplo, o Mário, ele tem um raciocínio lógico tão bom que ele foi o primeiro da sala a aprender a fazer conta de mais e de menos. Foi o primeiro a começar a ler. O projeto ganhou vida na EMEI graças à parceria com o CEL Heliópolis. Toda semana, as aulas transformam encontros em grandes descobertas. A prática do xadrez ela não é muito acessível, né? Não é um esporte muito popular. Então, com essa proposta, a gente pôde proporcionar para as crianças, né, o acesso ao conhecimento desse esporte. E me fala, como é que faz para jogar esse jogo? Tem que vir duas ou tem que capturar. Tem que capturar o adversário, hein? O xadrez ele é um esporte um pouco fora da caixinha, né? Um pouco fora do habitual. Diferente do futsal, de um vôlei e assim por diante, né? Você tem aquele tempo determinado para você pensar, você tem aquele tempo para você conseguir raciocinar, entender, montar uma estratégia que ela vai de acordo com o seu adversário, com o seu oponente, assim por diante. Vamos lá, como que a torre se mexe? Pra cima, para baixo, por um lado, por outro. Tudo bem. Então vamos lá. O objetivo desse jogo é a gente capturar todos os peões do adversário. Lembrando, quem começa é as brancas. Um esporte que desafia o corpo a ficar em silêncio e deixa o pensamento voar. E nessas interações, até a música entra na jogada do conhecimento.
Vamos lá, musiquinha pra colocar as peças no lugar certo, vai. X de xadrez, X de xadrez, torre, cavalo, bispo, rei. Um peãozinho, 8 peões, torre, cavalo, bispo, dama. Por aqui, ensinar xadrez é mais do que explicar regras. É criar outros caminhos para cada estudante aprender do seu jeito. Eles gostam muito de jogo da memória. Então, para mim fixar o nome de cada peça e a pontuação, eu acabo usando muito o jogo da memória, onde um lado da carta é a pontuação dela e o outro é a peça em si, é a torre, por exemplo. O professor Kaique também já foi aluno de um projeto como este e transformou a paixão pelo xadrez em propósito. Continuei, comecei a jogar campeonatos. Então, todo esse trajeto que eu dou para eles, eu passei por isso e me ajudou muito. Eu amo o xadrez e eu gosto de passar isso para as crianças. Hoje, do outro lado do tabuleiro, o professor Kaique observa com orgulho as novas gerações trilhando o mesmo caminho. Eu, inclusive, levei 4 alunos. Eles ficaram sempre no pódio. Ficou um em segundo, em terceiro, em quarto e um em sétimo. Todos eles gostaram muito pela condição do campeonato, né? Muita criança, aquele ambiente é muito legal e eu sempre tento levar eles ao máximo possível. Tem um cara aqui na sala de aula que ele tá cheio de marra, viu? Ele chegou com uma camiseta laranja, cheio de medalhas. E o nome dele é Arthur. Tudo bem, Arthur? Sim. Você já participou de campeonato? Sim. Quantos anos você tem? 6. Apesar dele ter 6 anos, pessoal, por aqui ele é considerado veterano, viu? E me conta uma coisa, você gosta de xadrez? Aham. Por quê? Porque é legal de jogar, eu gosto de conviver. Além de jogar, você gosta de conviver com as pessoas que jogam xadrez? Sim. O tabuleiro ensina mais do que regras. Ensina convivência, respeito e cooperação. Além das habilidades socioemocionais, como a criança se colocar no lugar do outro, saber esperar, né? Respeitar a vez do outro, tolerar frustrações, coisas tão importantes para a aprendizagem ali, para o fortalecimento da autoestima das nossas crianças, né? E você já ensinou alguém a jogar xadrez? Sim. É mesmo? Quem, Jade? A minha mãe. Você ensinou sua mãe a jogar? Como é o nome dela? Thaís. Mamãe Thaís. Quero saber depois se a senhora foi uma boa aluna, hein? E aí, a mamãe Thaís foi uma boa aluna? Sim. Ela aprendeu direitinho? Sim. E com a brincadeira, os estudantes percebem que são capazes. E no jogo da vida, isso vale mais do que qualquer checkmate. Sou negra e pobre, e mesmo assim tenho orgulho de mim. A cor da pele ainda é sentença, e eu sinto isso todos os dias. A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impede de cantar, mas a fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só o ar dentro do estômago. Carolina Maria de Jesus. Uma das pioneiras da literatura negra brasileira, Carolina Maria de Jesus, se destacou por sua luta por reconhecimento e igualdade social. O projeto Baobá Literário nasceu na sala de leitura da MF Benedito Calixto e ele existe para que as crianças tenham acesso a diferentes obras literárias nos contextos da africanidade, mulheres negras que escreveram, para que eles se sintam representados também, vistos dentro desse projeto. Sejam bem-vindos! E aí, tudo bem? E aí, tudo certo? A gente vai falar hoje sobre o nosso projeto, né, da Baobá Literário. A gente já trabalhou durante um tempo sobre a escritora Carolina Maria de Jesus e agora a gente vai aprofundar um pouco nesse livro, Quarto de Despejo. Mas antes da gente iniciar, eu queria fazer uma apresentação para vocês de uma pessoa muito importante, que é a Andréa. Uma salva de palmas para a Andréa, gente, por favor. A Andréa, ela também estuda nessa escola, só que ela estuda à noite no ensino de jovens e adultos. Ela e a turma dela, junto comigo, elaboraram, pensaram e compuseram a nossa Baobá.
né? Então hoje a gente só pode ter esse projeto por conta desses estudantes da noite aí do EJA que fizeram esse trabalho pra gente. Então uma salva de palmas novamente para essa turma maravilhosa. A baobá é uma árvore africana que é símbolo de força, de resistência, de ancestralidade. Como o nosso projeto literário é a baobá, então vou falar para vocês como surgiu. Dizem que ela é a primeira árvore que surgiu no mundo. Ela era muito grande, vistosa, e ela começou a reclamar. Por que eu sou desse tamanho e eu não tenho essas folhas bonitas e tão verdes? Eu gostaria também de ser como as outras árvores. E ele fala, mas as outras árvores, a semente dela é muito rápida para germinar e ela morre mais rápido. E você não, você vive aí 6.000 anos. E o seu tronco, ele pode armazenar 120 mil litros de água. E ela reclamando assim mesmo. O que o Criador fez? Pegou a baobá e virou de cabeça para baixo. Por isso que ela tem esse aspecto. E aí a baobá começou a prestar atenção e falar, realmente eu sou muito importante, porque quando a água que está dentro do tronco dela seca, fica oco e ela serve de abrigo para os animais e para os homens até hoje. Sabiam disso? E por que também nós colocamos a baobá no nosso projeto? Porque a baobá, ela inspira poesia, ela inspira tradições, ela inspira cultura e ritos. O baobá é considerado a árvore da vida e traz muitos significados. De acordo com os povos africanos, a raiz simboliza memórias da comunidade e ancestralidade. Já o tronco carrega consigo a ideia de crescimento das crianças e dos jovens. E assim, com leitura, aprendizado, identidade e senso de pertencimento, que a transformação acontece. E a gente tem a patrona da sala de leitura, que é a Carolina Maria de Jesus, que ali no seu momento histórico foi um símbolo de resistência, de força, de coragem. E esse nome ele surge para criar essa interface mesmo com a Carolina Maria de Jesus. A Escola Benedito Calixto está inserida num território de 2 bairros, né? São territórios periféricos, são territórios onde a população, em sua maioria, é uma população carente, com alto índice de vulnerabilidade, com muitas questões de violência. Então, trabalhar essas figuras, essas autoras, esses textos, é extremamente importante para um reconhecimento, né? Para eles olharem e entenderem, se entenderem enquanto seres sociais no mundo. Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre não envolve no negócio da nação. E a árvore que brotou na sala de leitura cria raízes ainda mais fortes nos estudantes. Ela traz pertencimento, conhecimento e inspira novos escritores. Pessoal, então dando continuidade às nossas atividades, nós já lemos os livros, já escutamos as músicas, já conversamos, fizemos roda de conversa e agora vocês vão declamar para mim uma poesia autoral. Carolina, a mulher que a elite queria que fosse esquecida. Carolina, o grito de uma favela que os poderosos queriam manter escondida. Carolina, a primeira mulher preta brasileira a vender 1 milhão de livros, mas morreu esquecida. Pois ela não nasceu rica, ela veio de uma realidade dura, sofrida. Com os olhos de quem vê o mundo em desatino, escreveu sobre a vida, o amor e o destino. A favela é seu lar, mas não sua prisão. A pluma é seu grito, sua libertação. O baobá literário não apenas enriquece o conhecimento dos estudantes, mas também fortalece sua autoestima e habilidades de expressão. Ele semeia ideias, cultiva leitores e colhe as melhores histórias. Acho que a palavra está muito além da palavra escrita, ela também é uma palavra ouvida, sentida. Acho que Paulo Freire ele nos fala que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, mas a gente costuma dizer aqui na sala de leitura que a leitura da palavra potencializa a leitura do mundo. A história da Carolina é um exemplo para nós. Tipo, porque você lê, você fica triste, você fica, nossa, ela foi guerreira. Com esse projeto, a gente aprendeu a
ter um senso de realidade maior, para a gente ver como é que era a nossa sociedade, como que era a fome, como que era a pobreza, coisa que não era muito falada. Então a gente aprendeu muito mais sobre o Brasil. Aprender mais sobre a cultura negra, que é uma cultura tão rica que enriqueceu tanto a cultura do nosso país, é super importante para a sociedade em geral. Uma lição de moral para os dias de hoje, porque assim, a gente aprendeu demais, nós aprendemos demais sobre a história dela, sobre a árvore, porque tem assim, uma parceria muito grande entre as duas, da árvore e a Carolina. Isso, o significado da árvore com a história dela, né, de ancestralidade. Com certeza. A força, a resistência, que foi o que ela também teve, muita força e muita resistência. A questão da africanidade, a questão da cultura negra, ela já faz parte do nosso projeto, inclusive é uma legislação que a gente atende e conversa diretamente por conta disso, das crianças se sentirem representadas, dos estudantes terem voz nesse lugar, se colocarem, pertencerem, entenderem que eles fazem parte de uma ancestralidade, que eles continuam uma história. É uma tarefa complexa, difícil, mas é preciso acreditar. Paulo Freire também, ele nos traz um verbo, que é um verbo lindíssimo, que eu carrego para a vida inteira, que é o verbo esperançar. Esperançar não tem a ver com o ficar esperando, tem a ver com agir, com a ação. Ser professor, para mim, é também acreditar em mudança, é acreditar que é possível fazer o novo, é possível pensar em formas e maneiras diferentes de tocar, né, esse estudante, para que eles também tenham uma perspectiva de vida, um projeto de vida, que eles tenham possibilidade de sonhar também.